Olá amigos, eu sou Adão Paiani, mando essa mensagem para vocês para dar conta que nesta quinta-feira, dia 11 de outubro, protocolei junto à Procuradoria-Geral da República em Brasília, gabinete da doutora Raquel Dodge, uma representação criminal contra o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, pelos crimes de prevaricação, constrangimento ilegal, ameaça e abuso de autoridade. Ocorre que desde o dia 7 de outubro, data da eleição em primeiro turno, o ministro Raul Jungmann, ao receber denúncias de todo o país dando conta de irregularidades nas votações e no uso das urnas eletrônicas, ao invés de mandar apurar os fatos, tem se voltado contra os denunciantes, ameaçando os cidadãos que apontam e documentam essas irregularidades, ameaçando com o uso da força policial, com o uso da Polícia Federal, que está subordinada a ele, e também com a ação da Polícia dos Estados, contra esses cidadãos denunciantes. Apenas que vocês tenham uma ideia do conteúdo das declarações do Dr. Raul Jungmann, no dia 7 de outubro, veja bem, às 18h01, o jornal Estado de São Paulo publicou a seguinte declaração do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Inaceitável que se tente fazer crer que o sistema eletrônico é possível de fraude. Ora, o sistema eletrônico vem sendo questionado já há muito tempo, desde que ele foi instituído em 1996. O que não se pode aceitar é que as pessoas, e principalmente o poder público, considere esse sistema absolutamente inquestionável e impossível, né, de ser de alguma maneira questionado. E é o que tenta fazer aqui o Dr. Raul Jungmann, ou seja, ao invés de apurar as irregularidades, que são inúmeras e perfeitamente documentadas pelos cidadãos, inclusive nós temos recebido muitas dessas denúncias que estão instruindo um procedimento com o qual nós iríamos entrar agora, já na próxima semana, junto ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, para que essas denúncias sejam apuradas pela Justiça Federal. Impossibilidade dos eleitores acessarem as urnas eletrônicas, dificuldades no funcionamento, no registro dos votos, enfim, uma série de irregularidades que precisam ser sanadas se nós quisermos ter a certeza de que essa eleição está sendo limpa, legítima e a vontade popular está sendo respeitada. Mas segue ainda o senhor Raul Jungmann em declaração na própria Agência Brasil, que é um órgão do governo federal, onde ele diz: criar notícia falsa sobre as urnas eletrônicas é crime. Nós não estamos falando de notícias falsas aqui, senhor ministro Raul Jungmann. Nós estamos falando de denúncias documentadas, repito, pelos cidadãos, através de fotos, através de filmagens, que dão conta de episódios muito sérios e, no mínimo, suspeitos, que deveriam, por obrigação e dever de ofício, o senhor deveria mandar investigar. Mas não apenas o senhor não faz isso, como também o senhor quer constranger as pessoas a não fazerem as denúncias. Isso é um atentado à democracia, à Constituição e ao próprio Estado Democrático de Direito. O senhor está numa democracia plena, o senhor não está num regime de exceção. Então o senhor tem que se comportar de acordo com o que o regime democrático estabelece como dever de homens públicos como o senhor, que estão à frente de um ministério tão importante quanto da segurança pública. Mas segue o ministro Raul Jungmann. Isso agora no jornal, no blog Conexão Política, publicado pelo blog Conexão Política. Ministro Raul Jungmann pede investigação e punição aos que querem tirar a credibilidade das urnas eletrônicas. Ninguém quer tirar a credibilidade das urnas eletrônicas, ministro Raul Jungmann. É dever, é direito e dever do cidadão ele próprio fiscalizar o processo eleitoral. O Estado tem o seu dever, mas o cidadão também tem o direito de ter a certeza que o seu voto está sendo computado devidamente e que ele tenha livre acesso aos procedimentos de votação. Como eu já disse, o processo eleitoral brasileiro, o uso das urnas eletrônicas, ele tem sido questionado já há muito tempo, não é de hoje. Tanto que o Brasil é um dos únicos países do mundo em que utiliza esse sistema. Em pouco mais de uma dúzia de outros países utilizam o sistema das urnas eletrônicas. Mas o Brasil é o único que o utiliza sem a possibilidade de alternativas que possam ser utilizadas pelo cidadão na impossibilidade de usar as urnas eletrônicas. O que é inadmissível
é que uma autoridade pública, o ministro da Segurança Pública, se utilize do seu cargo, se utilize da sua função para praticar constrangimento ilegal. Em primeiro lugar, praticar prevaricação. Ou seja, o senhor Raul Jungmann, ao deixar de mandar investigar as denúncias que surgem no país inteiro, ele comete sim o delito de prevaricação. Por outro lado, além de prevaricação, o senhor ministro Raul Jungmann, ele constrange ilegalmente as pessoas para que elas não façam aquilo que a lei permite ou deixem de fazer aquilo que ela manda. Ou seja, cabe ao eleitor, ao cidadão, ter o livre direito de questionamento e fiscalização no caso do processo eleitoral. O ministro Raul Jungmann também, no meu entendimento, e isso está sendo colocado à apreciação da Procuradoria-Geral da República, também pratica o delito de ameaça, lá o artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto de qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave. O senhor Raul Jungmann também comete o delito de abuso de autoridade, lá da Lei 4.898, de 65, principalmente ao ir contra direitos e garantias legais assegurados ao cidadão no exercício do voto. Ou seja, repito, o senhor Raul Jungmann age como se estivesse na plenitude do exercício de um poder autoritário, típico das mais abjetas ditaduras. Esse comportamento do senhor Raul Jungmann tem que ser investigado. E ele, a partir do momento que toma esse tipo de posição, não tem mais as condições objetivas de se manter à frente do cargo. Por isso, nós requeremos a senhora Procuradora-Geral, doutora Raquel Doge, além do recebimento da notícia crime, com todo o conteúdo aí que a instrui, também requeremos que a Procuradoria-Geral da República se dirija ao Supremo Tribunal Federal e requeira perante o STF o afastamento imediato do senhor Raul Jungmann das suas funções de ministro de Estado da Segurança Pública, enquanto perdurar a apuração dos fatos que são apontados aqui na representação, a bem da efetividade das investigações, bem como de uma eventual persecução penal aí que venha a ser buscada pelo órgão ministerial. Vou colocar à disposição o conteúdo dessa representação e o mínimo que nós, cidadãos, imaginamos e exigimos que aconteça seja uma inibição da conduta do senhor ministro no sentido de não se manifestar mais. Em primeiro lugar, cumpra com a sua obrigação, né, fazendo investigar, fazendo com que a Polícia Federal, órgão que é subordinado a ele, investigue as denúncias de irregularidades que ocorreram no pleito do dia 7. Impeça que essas mesmas irregularidades venham a ocorrer no próximo dia 28 e deixe de ameaçar os cidadãos que estão cumprindo com o seu direito e com o seu dever cívico de fiscalização do processo de votação e fiscalização das atividades do próprio Estado. Muito obrigado a todos.